Hoje, aqui no consultório da Cléo Bredariol, psicóloga sistêmica, nós vamos falar sobre o tema pai, mãe e o buraco que a falta faz. Né, Cléo, tudo bem? Oi, tudo bem, Karina? Tudo bom? Tudo jóia também, graças a Deus. Então, aí, um buraco, né, na vida da gente. A gente sente um vazio, né? Uma lacuna. Então, nós, desde os primeiros momentos na nossa vida, nossas primeiras experiências são com os nossos pais. Sim. Então, os nossos pais, eles são a nossa relação primária, né, primeira, e a partir dessa base, fundamento, que são os nossos pais, nós vamos construir a nossa vida adulta. Sim. Especialmente a mãe. Especialmente a mãe. Então, o que nós vamos olhar hoje? Pai, mãe e o buraco que a falta faz. Porque essa lacuna, esse buraco é algo que está em meio a todos os lugares. Você já ouviu comentários sobre uma sensação de rejeição, um vazio? Sim. E como, né? É uma falta que dói, uma falta que é um incômodo na vida, né? E aí nós vamos lembrar assim, né, que as nossas relações com os nossos pais, elas são vitais, elas vêm como as nossas raízes, as nossas forças, né? Primeiras relações que nós temos com eles. E o que nós vamos observar? Que a mãe, especialmente a mãe ela é o alimento, ela é o sustento, ela é a segurança de uma criança, né? E ela é também a mãe, aqui representa a fertilidade em todos os níveis e setores da nossa vida. Olha só. Bert Hellinger ele vai falar, o sucesso tem a face da nossa mãe. Da nossa mãe. Né? Então, assim, desde bebês nós somos instintivamente programados a buscar na nossa mãe o que nos falta. Desde bebês. Nós vamos procurar nesta mulher, o que nos falta. Nós somos direcionados a ela, a nossa mãe. E nós temos a questão também, que é, acho que um dos pontos mais importantes sobre a nossa apresentação hoje, é falar sobre o movimento interrompido de Bert Hellinger. O que seria o movimento interrompido? Por exemplo, nós, muitas vezes, quando criança, na nossa infância, nós passamos por situações em que, de repente, a nossa mãe foi hospitalizada e nós ficamos um tempo distanciado delas, separado dela. Sim. Né? Muitas vezes teve uma negligência, uma questão que ocorreu e nós nos sentimos distanciados, Ou até, desconectados daquela mãe. Ou até essa mãe foi fazer uma viagem rápida, e, assim, de um final de semana e deixou o filho, né, com a avó, uma coisa assim também, pode ser? Claro. Então, são muitas as questões que nós, na infância, podemos nos ver afastados da nossa mãe. Sim. E pode crescer em nós uma raiva, um incômodo. Cresce em nós uma sensação de separação, de que nós nos desconectamos da nossa mãe, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. E isso pode se perpetuar pela vida fora. Olha, essa desconexão, esse buraco. Né? Existe até um livrinho da Companhia das Letras que chama A Parte que Falta em Mim. A Parte que Falta. Teve um vídeo que viralizou com a pessoa que colocou sobre o livro, a youtuber que explicou sobre isso. De repente, ela se viu emocionada ali, né, com a questão da falta, que ela própria se identificou com esse buraco, com essa lacuna, não é? E nós vamos perceber assim que a maioria das questões, a maior parte dos problemas em psicoterapia, são essas questões de nos sentirmos apartados, por estar separado da mãe, de algo num primeiro momento, de algo. Tá, de algo. Vamos ver assim primeiro. O Hellinger vai colocar
o principal problema nas pessoas que procuram psicoterapia é o que você falou, Karina. É a falta de um dos pais ou dos dois. Aí a falta é maior ainda. E que pode ser preenchido de uma maneira não nutridora, né? Que não vai resolver, que não vai dar conta da questão, por consumismo, por drogas, por compulsões. Uma pessoa que se ocupa demais, não consegue parar, um workaholic. O próprio perfeccionismo. A busca da mãe e do pai perfeitos, não? Olha, que coisa. E aí nós vamos lembrar que o Bert Hellinger ele vai citar no livro O Amor do Espírito. Né? O que ocorre? Ele cita assim que os pais, os filhos, muitas vezes eles não conseguem uma relação nutridora, que o filho internalize esse pai e uma mãe como aqueles que lhe deram a vida, o essencial. Né, ser visto. Então, os filhos que reclamam dos pais, que criticam os pais, que julgam os pais, eles buscam nos pais aquilo que faltou na infância, aquilo que não veio, aquilo que você não fez. Eu me lembro aquela vez que eu fiz uma cirurgia e você não estava ali, não fez uma sopinha para mim, eu fiquei aquela noite. Então, muitas reclamações, muitas críticas, né, parecem assim simples à primeira vista, mas que assim a pessoa perpetua pela vida fora, né, sem olhar para o essencial. Às vezes, para o pai e para a mãe, foi uma coisa que não foi relevante, não foi singela, e não foi relevante, né? Mas para a criança foi uma coisa desse nível, né? Sim, é uma falta, é um buraco. É um vazio que é muito comum você ouvir uma pessoa falando: eu estou com um vazio, né? Uma sensação que eu não sei de onde vem, como vem, do que é. E não é só o não ter ou o pai ou a mãe presente, no caso, né? Eles podem estar presentes, mas mesmo assim você ter tido essa falta lá e isso está acompanhando você. Então, essa é uma interpretação daquela criança, é o olhar da criança. Para ela, faltou. De repente, a mãe foi ter um bebê, o irmão, no hospital e ficou lá 3 dias. Essa mãe estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, estava tudo ok. Mas para essa criança, para ela, é uma perda. Tem esse significado de perda, sim, esse vazio. E isso pode se instalar, né? Muitas vezes a pessoa vai pela vida toda sentindo esse algo que procura, mas não acha, não encontra. E aí nós temos a teoria sistêmica que vai colocar que receber os pais, colocar os pais nos seus lugares corretos, né? Olhar para o essencial. Quando a pessoa, ao contrário, não olha para o essencial, ela diminui o essencial em si mesma, porque ela fica olhando para questões secundárias, para outras questões. E esse é o olhar da criança. Sim. É a criança que vive em nós, que precisa acessar o adulto, que vai ressignificar o olhar, um olhar maduro, um olhar com capacidade para compreender que a vida tem vicissitudes, que a vida tem altos e baixos, que não existe uma mãe perfeita, não existe um pai perfeito. E como que a gente pode, Cléo, então, tapar esse buraco? Né? Então, esse é um processo
para a vida toda, né, de um indivíduo, né? Que é tomar pai e mãe, internalizar esse pai, né? Tomar pai e mãe, simbolicamente, significa internalizar o pai e a mãe como aqueles que deram a vida. Sim. Isso é maior que qualquer coisa que tenha ocorrido, que tenha acontecido dentro das circunstâncias da vida. Sim, exatamente. E olhar para o essencial significa tomar a vida em plenitude. Tomar a vida em plenitude. E quando você consegue tomar a vida em plenitude, olhar para esses pais com o essencial pelos olhos de que eles fizeram tudo, você toma, sorve tudo pelo preço que custou a eles e pelo preço que custa a você, por tudo que ocorreu, por todas as circunstâncias vividas, que não foram fáceis. Claro. Então, quando você toma essa visão, que é uma dádiva, conseguir chegar nesse ponto, né, que não é uma questão mental, não é uma questão técnica, é uma questão muito mais profunda, a internalização, né, que entra em dimensões mais da nossa internalidade, você consegue enfrentar, segundo Bert Hellinger, com muito mais força, todas as situações da sua vida. Que você vai levar em conta que o pai e a mãe deram o que eles puderam. E que a vida conseguiu, se você chegou aqui hoje, é porque os seus pais foram muito capacitados. Com certeza. Se eu cheguei aqui hoje é porque eles fizeram o melhor que eles puderam. Então, olhar para o essencial é conseguir tomar a vida em sua plenitude. Se nós olharmos assim, uma mãe que ela se casa, vamos trazer um exemplo assim. Ela vai para o casamento, para o relacionamento de casal, levando essa falta, buscando isso, podem ocorrer diversas questões ali, podem aparecer. Eu vou colocar para você um exemplo. Aqui uma mesinha. Deixa eu me encaixar aqui. Então, esse seria o marido, a esposa, e a falta com ela aqui. Ela levou o buraco para o casamento. Ela levou a parte que falta, ela levou a falta que ela traz lá da eterna infância dentro dela, uma tarefa não inacabada. E aí a falta eu vou simbolizar por essa figura aqui. Muitas vezes é o filho desse casal que vai entrar nesse vácuo, nessa lacuna. Que vai preencher a lacuna dela, no caso. Essa criança, muitas vezes, ela vai entrar num lugar, nesse buraco, nessa falta, tentando auxiliar a mãe. Esse é um exemplo, poderiam ser inúmeros exemplos. E a mãe buscar nela o preenchimento desse vazio, dessa falta. E aí essa criança pode ficar na esfera da mãe. O que seria na esfera da mãe? Ela vai ficar dentro de um aprisionamento com a mãe, se movendo com a mãe, procurando dar o que falta a essa mãe, e aí o pai fica muitas vezes de fora, excluído. Então a gente vai notar que o buraco, a falta que faz a falta, a parte que falta em mim, ela precisa realmente ser ressignificada, precisa ser compreendida em níveis mais ampliados.
para que essa criança possa ter um lugar de filha e não de preencher o vazio, a lacuna, a falta da mãe. Olha isso, gente, que massa. O pai precisa ser pai, a mãe precisa ser mãe, para que o filho possa caminhar para a vida. Quem libera a criança para o pai? A mãe. A mãe libera a criança para o pai. A mãe é o sim, é igual. O pai é o não, é o limite, é o diferente, é o que difere. Uma pessoa que consegue ser liberada pela mãe ao pai vão ser pessoas que lidam muito melhor com o que é diferente no mundo lá fora, com preconceitos, com aquilo que não é igual. Ela consegue lidar com aquilo que é diferente. São pessoas que incluem melhor os outros, que conseguem viver num mundo mais amplo, mais socialmente saudável. As panelinhas, as rejeições e as exclusões que ocorrem tanto no mundo de hoje, está associada a essa questão de ficar na esfera da mãe. Só quero quem é igual. Quem não é igual, eu não quero perto de mim. Eu excluo. Então, você imagine as questões que vão, as implicações, né, que vão acontecendo, ocorrendo por ficar aprisionada na esfera da mãe. Como é importante incluir o pai. Sim. E como é importante que a mãe, que o pai busque tomar os seus pais como aqueles que lhe deram a vida. Independente das suas imperfeições, das circunstâncias, para que assim possa ser um indivíduo mais completo, com pai, mãe, seus ancestrais, incluídos no seu coração, dentro da sua internalidade. Tanto o pai quanto a mãe, para que o filho possa ir para a vida. A mãe é símbolo do afeto, do amor, do cuidado, do amor próprio, ensina a criança a cuidar de si mesma, a se amar, ter uma autoimagem positiva. E o pai é aquele que simboliza a aventura, a ação, a conquista, a realização, o encontro com o mundo lá fora. Muito bom, gente. Demais, realmente. Você aí, então, que ficou com alguma dúvida ou quer, né, se aprofundar mais ou até mesmo saber mais ou cuidar desse buraco, né, se identificou e cuidar desse buraco, o telefone da Cleo está aqui na telinha, é só agendar a sua consulta. Cleo, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece, é muito enriquecedor. Obrigada, Karina. Fico feliz. Um beijo. Beijo.